E os preços do petróleo subiam mais de 5% no começo da manhã desta segunda-feira, após a Organização dos Países Exportadores de Petróleo anunciar um novo corte na produção da commodity. A partir de maio, aproximadamente 1 milhão de barris por dia vão ser retirados do mercado. A decisão ocorre depois do preço do petróleo bruto cair para $70 o barril, o nível mais baixo em 15 meses. Quais os impactos dessa medida? É o que nós vamos descobrir agora com o consultor de gerenciamento de risco da StoneX, o Pedro Shinzato. Pedro, muito obrigada aqui pela sua participação conosco no Mercado e Companhia. Pedro, eu acho que você tem que habilitar seu microfone, porque a gente não está te ouvindo. Perfeito. Mil desculpas, erro meu. Bem-vindo, bem-vindo. Então é um prazer estar aqui com vocês hoje. O prazer é todo nosso, Pedro. A gente queria começar te perguntando sobre os fatores, que influenciaram nessa decisão de cortar a produção de petróleo. Quais os temores, que a gente tem da OPEP em relação ao mercado? Perfeito. Nós tivemos entre a segunda e a terceira semana de março preços bastante debilitados de petróleo derivados no mercado internacional, muito fomentados pelo aumento de juros do Fed, que é um fator que tende a gerar uma desaceleração econômica e tende a segurar um pouco a demanda por derivados na ponta final. E tivemos também falência de bancos, grandes bancos sendo falências, sendo recomprados por concorrentes, A gente teve um momento de aversão a risco muito intenso nos mercados naquele período, meados ali de março. Foi o período que justamente o Brent chegou a tocar próximo dos $70 por barril. Hoje está trabalhando perto dos 84, 85, Então, é uma queda bastante expressiva que ele exibiu naquele período. E foi quando a gente imagina que a OPEP usou como embasamento para justificar essa queda no corte anunciada ontem. Então, e você acha que o mercado ele foi surpreendido por essa decisão ou já era algo esperado? E além disso, quais os riscos, principalmente dessa redução tão drástica na produção? Você acha que vai ter espaços futuramente para novos cortes? Perfeito. Um ponto que eu gosto muito sempre de bater, A OPEP vem produzindo abaixo da meta produtiva dela já de uma forma crônica há quase 2 anos. Então, ela fala de cortar quase 1,2 milhões de barris dia, que equivale a 1,2% mais ou menos da demanda global de petróleo, mas na prática o volume de petróleo que deixará de sair dos poços dos países da OPEP não deve ser 1,2 milhões de barris, alguma coisa próximo dos 400, 500 mil barris dia, porque existem países, Eles pegam esse volume de 1,2, dividem entre os membros e depois alguns países que estão produzindo abaixo da meta não devem ter um corte tão expressivo, embora os que estão produzindo na meta, destacadamente, Arábia Saudita, Emirados Árabes, devem ter algum corte sim. Então a gente estima alguma coisa perto dos 400, 500 mil barris dia na prática de queda, embora o anúncio seja de mais de 1 milhão. A gente ainda tem espaço para cortes, Aqui na StoneX a gente acha pouco provável que novos cortes sejam anunciados em breve, mas é possível, a gente nunca pode descartar essa possibilidade. Por quê? Porque o OPEP+, é um órgão que é independente dos demais mais órgãos de petróleo do mundo, e ele tem deixado muito claro qual que é a intenção dele nesses últimos meses. A OPEP+ está deixando bastante claro que ela quer preços altos, São exportadores de petróleo que estão fomentando os preços altos. Todos os momentos que a gente teve preços cedendo, se aproximando dos $70 por barril, por exemplo, tanto no final do ano passado quanto agora nesse mês de março, a gente teve a OPEP se movimentando para fomentar preços mais elevados. Agora, considerando que esse é um mercado muito volátil, como isso deve se refletir nos preços, Pedro, a médio e prazo aqui, principalmente? Os preços, você acha que eles devem passar do patamar de $100? É uma possibilidade. A gente não faz estimativas de preço aqui na StoneX, mas a gente já tem visto análise de outras casas, de analistas aí projetando possivelmente preço nos $100 até o final do ano. Não, eu diria que não é um consenso no mercado ainda, mas é uma possibilidade, A maioria das estimativas que a gente acompanha por aqui apontam para preços colocaria entre 75 e 95, uma banda bem ampla de preços para até o final do ano. Sazonalmente, a gente tem a tendência já de ter uma possibilidade de alta no final do ano. Só para a gente ter uma noção aqui, da expectativa de vocês. Obrigada. Agora, de alguma forma, esse aumento, você acha que ele deve ser repassado no preço dos combustíveis? Como é que está a questão da paridade dos preços aqui no Brasil em relação ao mercado internacional, Pedro?
Maravilha. A gente vinha de um espaço para queda no diesel bastante intenso, né? Esse espaço para queda chegou próximo dos 30 centavos por litro nas nossas contas, né? A projeção Stonex durante a semana passada. Com a alta do mercado de hoje, a gente reduz esse espaço, mas ainda temos indicativo de baixa para o diesel, né? Agora oscilando, a última vez que eu olhei nessa estimativa está na casa dos 18 centavos por litro. Na gasolina, nós vimos com um espaço de baixa pequena na semana passada, agora estamos com um ligeiro espaço para alta. Eu diria que não é o suficiente ainda para fomentar a Petrobras fazer um reajuste na gasolina. Se nós víssemos algum reajuste ao longo dessa semana, claro que considerando que o mercado continua nas mesmas condições de agora, imaginaríamos aí um reajuste de baixa no diesel, alguma coisa entre 10 e 15 centavos por litro no diesel, e a gasolina não sendo alterada. Claro que isso é uma estimativa, não é uma afirmação, né? Mas obrigada aqui pelas estimativas compartilhadas com a nossa audiência. A gente sempre está tentando aqui no Mercado e Companhia projetar cenários do clima, do mercado, dos preços, das commodities. É o nosso trabalho aqui. Obrigada, então, Pedro, e uma excelente semana para você. Muito obrigado, uma semana para vocês também.